Mestre Jesus, mais um dia de Evangelho. Hoje conversaremos sobre o perdão, uma estrutura necessária para nós, que nós ainda com certeza não a temos construída na sua totalidade. Então, que o texto de hoje possa nos estimular, possa nos incentivar nas nossas reflexões, para que nós percebamos, Jesus, pelo menos alguma característica nossa que nos impede de abrirmos mais nossos corações a esse sentimento. Que nós percebamos aquilo que nos falta e não aquilo que o outro traz de dificuldades, que faz coisas que nós necessitamos perdoar, mas que nós tenhamos o olhar do que nos falta para que nós consigamos perdoar qualquer situação, pois você disse, Jesus, que a gente deveria perdoar qualquer falta, deveríamos perdoar 70 vezes 7. Então que nós percebamos o que nos falta para conseguirmos executar esta escolha com mais facilidade no nosso dia a dia. Muito obrigado pela nova oportunidade, que assim seja. Do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós vamos continuar conversando no dia de hoje sobre o perdão das ofensas. Hoje nós vamos conversar sobre o item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que, a cada dia, tendes mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu não perdoarei jamais, pois pronuncia sua própria condenação. E além disso, quem sabe se, indo ao fundo de vós mesmos, não vereis que fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com aborrecimento e acaba com uma desavença, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para que sejais indulgentes, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não fostes vós que envenenastes a coisa com represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer. Em vos mostrando clemente, só teríeis mais mérito ainda. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo, porém experimentam interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É este o perdão do Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações
e os mais secretos pensamentos. Perante Ele, não é possível fingir através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras. Paulo, o apóstolo, Lyon, 1860. Então, continuando as nossas reflexões, tendo como base o perdão e com o auxílio do apóstolo Paulo, a gente se debruça sobre essas indagações e muitas vezes quando a gente se pergunta com sinceridade, a gente acaba por perceber que muitas vezes as situações que nós vivenciamos, elas são fruto realmente de nós mesmos. A doutrina espírita, ela abriu a mente das criaturas no sentido de que ela permite que nós possamos enxergar que a origem daquilo que a gente está vivenciando está em nós. Está sempre em nós porque somos nós que temos necessidade da transformação. E os estímulos às vezes vêm das formas mais variadas possíveis e fazem com que a gente, olhando para essas situações do dia a dia, a gente encontre a resposta para muito daquilo que a gente está vivenciando. Porque às vezes aquilo que a gente está vivenciando, a resposta não está no presente, mas pode estar num passado, e um passado que eu digo não é nem num passado na própria existência, né? É um passado em existências às vezes anteriores, onde a gente semeou a necessidade de vivenciar algo para a gente poder transformar e modificar. Queria destacar um ponto a mais aqui no texto que a gente leu da comunicação do apóstolo Paulo, que fala que o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. Eu acho interessante essa colocação do apóstolo, porque quando a gente imagina, né, nos nossos primeiros entendimentos sobre o perdão, a gente imagina que seja um esquecimento total. E se a gente parar e refletir sobre essa condição de esquecimento total, a gente vai ver que há uma certa ilusão da nossa parte. Porque uma vez que a gente vivencia qualquer situação que seja, o esquecimento total faria com que nós sucumbíssemos novamente. Quando o apóstolo coloca deitar um véu, não sei se todos conhecem, mas um véu é algo que não é uma parede, né? Então não é algo com uma densidade tão grande assim. Deitar o véu tem uma certa transparência naquilo que você está ocultando com o véu. E é interessante quando a gente pensa sobre isso, porque, como a gente falou, a gente está sempre submetido à utilização das nossas memórias, daquilo que está presente em nós. Então, quando a gente se ilude achando que perdoar é um esquecimento, como se a gente fechasse isso e nunca mais fosse mexer sobre aquilo, é um equívoco da nossa mente. É algo que a gente encapsula de tal forma que quando a gente for, né, quando a gente puder mexer com aquilo e porventura a gente rompa esse encasulamento, isso vem muitas vezes de uma forma desequilibrada, porque a gente, quando simplesmente não quer pensar sobre aquilo, a gente não está
trabalhando aquele conteúdo. Quando a gente deita um véu sobre qualquer situação que seja, a gente tem a possibilidade de olhar para aquilo que a gente deitou o véu, e olhando a gente passa a ter a possibilidade de usar isso como um instrumento de reflexão, como uma base para a nossa comparação. E essa nossa base comparativa para a nossa reflexão é de extrema importância, porque os equívocos cometidos num passado próximo, ou mesmo num passado muito distante, servindo de base para a atualidade, vão fazer com que a gente tenha a oportunidade de fazer novas escolhas, de optar por um outro caminho, optar por um outro modo de lidar com uma determinada situação. Então, a gente vê que simplesmente esquecer as coisas não vão trazer para nós novas situações, mas muitas vezes vão trazer para nós as mesmas situações porque elas não foram modificadas. Então, quando Paulo coloca isso para nós, eu acho que é uma dica, né, enorme, porque a gente vai lembrar de tudo, mas a gente vai ter transformado aquilo que a gente vivenciou. E se a gente não consegue deitar esse véu que ele está colocando aqui, ou seja, a situação vem à nossa mente, a gente se enfurece, se enraivece, ou quer fazer alguma coisa, não importa o que, com aquilo me traz um incômodo, é porque eu não consegui fazer esse verdadeiro perdão que ele está falando aqui para nós. Então, quando a gente trabalha a nossa mente, quando a gente trabalha as situações que são colocadas para nós trabalhando e transformando, obviamente, a gente consegue progredir, e isso vai abrindo um leque na nossa mente de oportunidades que vão fazer com que em outras situações, que às vezes não as mesmas, a gente compreenda a importância do movimento do perdão, porque é uma estrutura, né? O perdão, ele é uma estrutura, e é uma estrutura que precisa estar construída na nossa intimidade. E para construir essa estrutura a gente tem que, obviamente, ter inteligência, e a inteligência, obviamente, vai nos mostrar que não é apagando da nossa mente como a gente às vezes acha, né? Como às vezes a gente vê situações onde pessoas, né, onde criaturas às vezes mudam de emprego, mudam de local, mudam até de país para poder esquecer uma desavença. Isso na verdade é uma fuga, e precisa ser compreendido por todos nós que toda vez que a gente foge de algo, a gente está adiando a situação. Isso é algo que parece óbvio, mas muitas vezes a gente não tem esse olhar. E toda vez que a gente foge a uma determinada situação, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que retomar ela. Então, Paulo traz essas perguntas aqui para a gente poder realizar na nossa intimidade, e vai trazendo muitas outras situações e muitas atitudes que nós muitas vezes temos, mas que não tem o perdão realmente como sendo algo verdadeiro. É um exercício, muitas vezes é uma tentativa, mas muitas vezes a gente tem a mesma dificuldade que Pedro levou até Jesus, e que Jesus falou que a gente tem que perdoar
constantemente e frequentemente, não importa a quantidade de vezes, né, e a quantidade de coisas, mas a gente saber que a gente tem essa necessidade do perdão. Então, eu vejo que Paulo sempre é um grande exemplo para todos nós de clareza espiritual, de visão espiritual. Ele traz para nós um exemplo de moralidade para que a gente possa trabalhar a nossa intimidade. E obviamente que essas colocações dele vão auxiliar todos nós a enxergar da forma correta.